Senhor presidente, senhores deputados, nós temos aqui em discussão uma moção de congratulação de autoria do excelentíssimo deputado João Henrique, que é endereçada ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, pelos relevantes serviços prestados à sociedade brasileira, sendo lançado como símbolo nacional diante da sua atuação como juiz responsável e pela maneira como conduziu o processo durante a maior operação contra a corrupção incrustada na história do Brasil, a Lava Jato, e também pela recente apresentação do projeto de lei anticrime, que tem por objetivo reduzir os crimes violentos de corrupção e os praticados por integrantes de facções criminosas. Eu gostaria de discordar desta proposta de moção de congratulações ao ministro Sérgio Moro por alguns motivos que já levantei aqui, inclusive, no meu pronunciamento na abertura dos trabalhos legislativos desse ano. Eu não posso concordar que o ministro Sérgio Moro seja considerado, assim, um símbolo nacional, até porque existem segmentos bastante significativos da sociedade que consideram que a atuação do ministro Sérgio Moro, quando juiz federal, foi uma atuação parcial, e que a Operação Lava Jato, ela não foi uma operação isenta, ela foi uma operação que claramente teve como objetivo não só combater a corrupção de um modo geral, mas criminalizar alguns setores da política, principalmente o Partido dos Trabalhadores e suas principais lideranças. Esta é uma constatação e tudo fica muito claro quando as atividades dessa Operação Lava Jato, elas se deram de forma muito célere e bastante focadas na condenação do ex-presidente Lula, inclusive sem provas, condenação sem provas materiais, apenas baseada em delações premiadas. Nós não concordamos com esta moção ao ex-juiz Sérgio Moro, ainda mais quando ele pede exoneração do cargo de juiz federal para ser ministro da Justiça do atual governo, deixando bastante claro que ele tinha o viés político, ideológico muito forte na sua atuação como juiz. Então, ele não conseguiu separar as suas preferências partidárias e ideológicas da sua atuação como juiz. Ele, aceitando, aliás, eu quero recordar aqui que durante a campanha eleitoral, numa semana decisiva de votação no primeiro turno das eleições, ele quebra o sigilo da delação premiada do ex-ministro Palocci, justamente para influenciar no resultado da votação no primeiro turno. Ou seja, como juiz federal, ele já tentava influir no resultado das eleições para presidente da República. E terminada a eleição, não demorou muito tempo para aceitar um convite e assumir como ministro da Justiça. Então, ele deixa muito claro que não tinha uma atuação isenta como juiz federal, e o que ele queria mesmo era fazer carreira na política, né? E agora, que é motivo dessa moção também, ele apresenta um projeto de lei
dito assim, de combate ao crime. E nós temos vários juristas que fazem ressalvas a esse projeto. É um projeto que deixa muito a desejar, porque ele só trata de aumentar a pena, né, para criminosos, para crimes, na organização criminosa principalmente. Mas, como ministro da Justiça, deveria ter uma preocupação um pouco mais abrangente na questão da execução penal no Brasil, das condições do sistema penitenciário brasileiro, na questão das penas alternativas, da justiça restaurativa, de outras formas de você combater, inclusive, a criminalidade, uma vez que o sistema prisional brasileiro já se mostrou por demais incapaz de combater a criminalidade, de inibir o crime e de recuperar preso. Nós temos superlotação nas unidades prisionais do Brasil e a gente está vendo que apenas a lógica do aprisionamento não tem inibido e nem reduzido a criminalidade no país. Eu concordo que, com o crime hediondo, com as organizações criminosas, nós não devemos ter nenhum tipo de condescendência, não é? Agora, nós esperávamos do ministro da Justiça um projeto que pudesse, de fato, atacar as mazelas do sistema penitenciário brasileiro, que hoje é controlado pelas organizações criminosas. Haja vista o que aconteceu no estado do Ceará, né? E ainda está acontecendo, onde praticamente de dentro das cadeias, de dentro dos presídios, né, os chefes das organizações criminosas comandavam ataques a ônibus, incêndios, a prédios públicos e a uma série de outras mazelas que atormentaram e atormentam a vida do povo do Ceará, não é? Permitam então, a parte, deputado. Vou permitir. Contra as organizações criminosas que controlam os presídios, inclusive organização criminosa que hoje praticamente governa o estado do Rio de Janeiro, né? É um estado paralelo, mais forte do que o estado propriamente dito, né? Não deve haver condescendência, né? E nós precisamos de uma reforma do sistema prisional, do Código Penal, não só para aumentar penas, mas também para ver de que forma nós podemos mudar essa realidade que se mostra incapaz, né, de resolver problemas muito sérios da criminalidade no país. Concedo uma parte ao ilustre deputado Coronel Davi. Obrigado pela parte, deputado Pedro Kemp, mas me permita fazer algumas retificações nas palavras pronunciadas por Vossa Excelência, no sentido de que Vossa Excelência se mostra contrário à moção de congratulação ao ministro Sérgio Moro e remonta ao período em que ele foi juiz, principalmente na condenação que ele imprimiu ao ex-presidente Lula. Dizer a Vossa Excelência que as condenações foram tão bem feitas e seguindo a lei que existe no Brasil, que elas foram todas referendadas pelos tribunais superiores. Nenhuma, inclusive algumas até subiram a pena, aumentaram a pena em relação à condenação em primeira instância feita pelo juiz na época, Sérgio Moro. Dizer ainda a Vossa Excelência que o senhor diz do viés ideológico Sérgio Moro. Digo a Vossa Excelência que ficou bem claro à sociedade brasileira a coragem que o ministro Sérgio Moro teve de abrir mão de sua carreira e de enfrentar um desafio muito maior, porque ele viu que, como juiz, não só a atuação dele correta na punição daqueles que infringiram a lei era importante,
como a participação dele agora dentro do Poder Executivo, à frente de uma pasta altamente importante, ele pode fazer outras modificações legais na atuação como ministro, no sentido de que realmente a gente possa ter um futuro melhor para o Brasil. E quando Vossa Excelência diz algumas críticas ao pacote anticrime, eu digo que as modificações, Excelência, elas serão feitas no Código Penal, no Código de Processo Penal e também na Lei de Execução Penal. Então, tudo aquilo que é importante para que nós possamos combater o crime, as organizações criminosas e fazer realmente que a lei seja cumprida no Brasil, foi adotado nesse pacote anticrime. E digo aqui que ele traz uma inovação muito grande quando ele traz um instituto reconhecidamente dentro dos Estados Unidos como algo que implementa e diminui a criminalidade, quando o Sérgio Moro coloca no pacote anticrime um instituto conhecido como PRI-Bergen, que é a solução negociada, fazendo com que aqueles crimes que tenham menos de 4 anos possam ser negociados diretamente com o Ministério Público, evitando assim que nós tenhamos um tempo enorme dispensado à propositura penal junto ao Poder Judiciário. Eu acho que isso, com todo o respeito às argumentações de Vossa Excelência, trarão realmente um novo panorama para que o Brasil deixe de ser um país da impunidade. Muito obrigado. Eu respeito as posições de Vossa Excelência, deputado Coronel Davi, mas me coloco aqui no direito, de não aceitar essa moção de congratulações, porque o ministro Sérgio Moro, na condição de juiz, quando atuou como juiz, segundo a nossa avaliação, foi parcial. Foi parcial, tanto é que condenou o ex-presidente Lula sem provas, e Vossa Excelência diz, é uma condenação que foi confirmada em segunda instância, e foi mesmo, num julgamento rapidíssimo, numa sentença praticamente já previamente elaborada, por desembargadores. Acabou o seu tempo, deputado. Já vou concluir, senhor presidente. E nesse pacote anticrime, o juiz Sérgio Moro deixa claro que que estão cometendo uma ilegalidade com a prisão em segunda instância do presidente Lula, que ele colocou no pacote dele, que prisão vai acontecer depois do julgamento em segunda instância. Quer dizer, ele quer legalizar uma situação que está sendo utilizada com o ex-presidente Lula, que não tem hoje amparo na Constituição, que a Constituição diz que aquele que vai ser considerado culpado depois de transitado em julgado o seu processo. E cabe ainda recurso do ex-presidente Lula em instâncias superiores. Portanto, ele não deveria estar preso nesse momento. Mas o juiz Sérgio Moro quer legalizar essa ilegalidade que está acontecendo com o presidente Lula. Por esta razão é que eu voto contra esta moção de congratulações, senhor presidente.